dentro de uma indústria, tudo que é pensado para larga escala, padronização, repetição, customização em massa. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar esses conceitos, né, durante esses quase 20 anos, em empresas diferentes, com tipos de produtos diferentes, com tempos de ciclo de, às vezes, 3 segundos, um bico injetor, por exemplo, lá na Bosch, ou um tempo de ciclo de um motor de ônibus de 90 minutos, ou um caminhão, né, a cada 20 minutos. Então, produtos pequenos, produtos grandes. Isso é muito interessante, porque toda a indústria é passível de industrialização, né? E qual que é o grande desafio da construção civil? O grande desafio é que você precisa tirar essa obra, né, do canteiro e transformar essa construção num processo industrial. Então, esse é o grande desafio. Então, é um pouquinho sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, contar um pouquinho também da nossa história. A Tec Verde é uma empresa que nasceu, né, eu costumo dizer assim, me perguntaram esses dias qual foi o maior desafio da Tec Verde. E aí a gente tem a tendência, né, como engenheiro, até de falar, foi, acho que, sei lá, o da Tec, ou a placa, não sei, placa cimentícia que deu problema, ou aquelas coisas. Fala de coisa técnica. Eu parei para pensar, falei, o maior desafio foi conseguir ter bons parceiros, bons sócios, bons funcionários, bons fornecedores, e criar boas relações. Isso foi desde o início, desde do momento zero da empresa. A Tec Verde nasceu, né, já com um edital de inovação do Senai. O Senai foi um grande parceiro, a FIEP, o governo do Estado do Paraná. Sempre, direta ou indiretamente, a gente criou esses laços e criou essas relações. E sempre muita gente boa, gente bem intencionada, querendo fazer a coisa certa e nos ajudando, né? Porque a gente não nasceu de um investimento altíssimo ou de alguma grande empresa que nos patrocinou. Durante os primeiros anos da Tec Verde, a gente está, né, buscando criar essas relações. Então, até hoje, a gente tem uma rede de relacionamentos muito boa, eu acho que é isso que nos trouxe até aqui, relacionamentos sólidos de longo prazo. Então, a Tec Verde, eu posso dizer com tranquilidade, né, que todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros, os institutos e tal, a gente é bastante respeitado pelo trabalho sério que a gente vem fazendo. Então, acho que é um pouco desse trabalho que eu vou contar. E a gente surgiu com esse grande desafio, né, de sonhar grande e transformar a indústria da construção civil através da industrialização e da sustentabilidade. A gente queria uma realidade diferente. A gente não queria fazer o mesmo, né, e sempre a gente buscou fazer diferente nessa história. Então, vou contar um pouquinho como é que a gente chegou até aqui. Então, a Tec Verde hoje, né, a empresa foi fundada em 2019, já está com 14 anos aí de história. E aqui é um pouquinho dessa história. Então, como eu falei para vocês, né, desde 2009, eu falei 2019, né? Aí, a Estel sempre me corrige, não sei por que eu... Não, é 2009. Então, assim, 2009 foi um ano que a gente começou com uma operação muito pequena, né, uma fábrica muito manual, mas a gente foi lá, fez as primeiras paredes, botou a mão na massa, né? Então, assim, todos os sócios colaborando. Então, está aqui o Pedro também, está lá atrás aí, também ajudou a produzir a primeira casa. E aí a gente veio crescendo, validamos a tecnologia. Então, hoje, no Brasil, né, a gente pensa assim, wood frame é um negócio novo, né? Mundialmente não é novo, já tem mais de 100 anos. Né? Eu mesmo visitei uma casa com 120 anos, algumas, né, lá no Canadá, nos Estados Unidos, na região de Boston, ali onde surgiu o sistema wood frame. A nossa referência de transferência de tecnologia foi na Alemanha, né? A Alemanha já faz o sistema industrializado há muito mais tempo. Então, esse know-how de industrialização veio muito da experiência alemã, né? E aí a gente tem uma coisa muito legal que, assim, desde a primeira casa, né, até o Pedro falou para mim isso esses dias, a gente já falou, não, nós vamos fazer industrializado. Porque a gente poderia ter feito no canteiro, levado as peças lá, montado, mas não, a gente
fez a parede dentro de uma fábrica já, desde o momento zero. E isso foi muito importante, porque isso era o grande motivador nosso. E a gente sempre buscou tá esticando a corda e dar um passo para frente. Quando a gente fez a primeira casa de demonstração de interesse social, né, uma casinha para o programa Minha Casa Minha Vida, foi lá em 2012, nem está ali esse marco, né, a gente falou, pô, vamos fazer o telhado no chão, industrializado, né, a gente já leva meio pronto, tal, ergue ele isso inteiro. Pô, a gente não precisava fazer aquilo, mas a gente falou, cara, a gente precisa levar para um próximo passo, sabe? E lá em 2012, a gente estava numa reunião lá, numa casinha que era ainda alugada, do pai do Caio, e aí eu falei para o Pedro, falei, porra, vamos içar esse telhado já com telha, né? Aí todo mundo, esse cara já está maluco de içar o telhado, ainda com telha. E, para minha grata satisfação, agora em São Sebastião, a gente está içando o telhado inteiro com as telhas. Mas demorou 10 anos, 11 anos. Então não era tão fácil, né? O Pedro tinha razão. Então, mas, realmente, assim, a gente sempre procurou dar esse passo na direção do caminho que a gente acreditava, que é o caminho da industrialização. E aí a gente, em 2013, teve o primeiro Datec, né? E por que eu falei que essa tecnologia ela é muito antiga, né? E até mesmo no Brasil ela já tem, né, norma desde 2011. Então, assim, os órgãos públicos desde 2011 podiam contratar já essa tecnologia. Pô, mas por que a gente não contratou mais e tal? Realmente porque talvez faltou mais eventos como esse de hoje aqui, né? Então, a gente percebe que já é uma coisa que já tem um tempo. A própria Tec Verde, né, a gente vai falar, já tem milhares de casas construídas em vários estados. E aí, dentro dessa história, a gente, em 2014... Opa, apertei o botão errado aqui. Em 2014 foi a inauguração da fábrica, então a gente trouxe uma fábrica bastante automatizada, que é a fábrica de Araucária. Em 2016 foi o primeiro empreendimento Minha Casa Minha Vida. Em 2018 a gente teve um prédio com certificado Green Building. Em 2020 a gente fez os hospitais, vou falar um pouquinho deles hoje aqui também. Foi um momento bastante, assim, emblemático para a gente. Num momento de pandemia, a gente conseguiu se reinventar, né? E em 2021 a gente trouxe as soluções modulares, né? Continuamos fazendo os hospitais. E em 2022 a gente lançou a Casa 1.0, que eu vou falar um pouco mais dela aqui hoje também. Empresa que tem, né, vários prêmios, então a gente tem, acho que, um reconhecimento até internacional nesse sentido. E esses são alguns números alguns dados da nossa estrutura societária. Hoje a gente tem um sócio que é a Arauco, que é o controlador sócio majoritário da Tec Verde. E a gente, como eu falei até hoje, teve muita sorte de ter bons sócios ao longo do caminho. E a Arauco é um sócio espetacular, que está no dia a dia nos ajudando a levar essa tecnologia para um outro patamar. A gente faz parte da E2E, então a gente tem uma fábrica também no Chile, que é parecida com a nossa, né, então que está também nessa mesma jornada da construção industrializada. A Arauco, acho que é uma empresa que muitos de vocês talvez conheçam, né? Ela está presente no mundo todo aí, e com um faturamento bem expressivo. E aqui é um videozinho rápido da Tec Verde, né? Então, a nossa fábrica fica em Araucária, é uma fábrica, uma linha de produção que nasce já com todos os projetos BIM. Então, a gente faz projetos estruturais, arquitetônico, elétrico, hidráulico, todas as competências, né? A gente tem ou dentro de casa ou com parceiros que já estão a longa data, né? Como o Guilherme, que está aqui na frente, parceiro nosso com os projetos estruturais. E é uma linha de produção em larga escala. A cada 10 minutos a gente está produzindo ali um painel, e aqui são 3 apartamentos indo para o canteiro. E a montagem já a gente monta as paredes já com elétrica, hidráulica, esquadrias, pronta já para entrar numa fase de acabamento. Então, esse nível alto de industrialização é um grande diferencial para a gente. Então, assim, um dos propósitos que a gente acredita, né, é que, através dessa tecnologia da manufatura em larga escala,
a gente consegue reduzir drasticamente os custos de construção e até mesmo atender a nichos hoje que não são atendidos do ponto de vista de habitação residencial, por exemplo, né? Então, esse é um dos propósitos também que a gente acredita. E como que a gente faz isso? A gente leva essa jornada da construção através da jornada da industrialização, das etapas da Revolução Industrial. Então, hoje o pessoal fala muito que não, a indústria da construção civil já está na indústria 4.0. Todo mundo está fazendo BIM, né? O BIM, para a construção civil, é sinônimo de indústria 4.0. O BIM, na verdade, conceitualmente, dentro das etapas da indústria 4.0, da Revolução Industrial, ele está muito aqui na 3 ainda, né? Que é o uso aqui de computação, automação. Então, e a gente acredita muito que é importante para a construção civil passar por todas as fases, né? Desde a Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, que foi a produção em massa, as linhas de produção, né? Até a terceira, que é o uso, né, dos computadores, da automação, e a quarta, que é muito mais sofisticada, onde eu posso dizer com certeza que a Tecverde já está, que é o uso de sistemas de digital twin, simulações, uso de dados, né, big data. A gente tem usado muito desse tipo de tecnologia, né? Então, no projeto que eu vou mostrar para vocês hoje, da Casa 1.0, a gente usou muitas tecnologias da indústria 4.0 para fazer simulações computacionais, coletar dados em tempo real e usar isso para desenvolver o produto. E aqui, né, uma reflexão: o que acontece se, né, um veículo, né, fosse feito fora da fábrica, né? E o que aconteceria se uma casa fosse feita numa fábrica? Então, essa reflexão que a gente faz através desse quadro. Aqui a gente vê os custos ao longo de 10 anos, né? São dados americanos, mas no Brasil não é muito diferente. Então, por exemplo, a inflação foi 56% aqui. E a gente vê o carro manteve mais ou menos o mesmo preço, né? E outros produtos industrializados tiveram, inclusive, reduções em relação ao preço, né? E comparado com a inflação, houve um ganho de produtividade para o carro, para o celular e tal. Já os que estão na linha vermelha são todas áreas de indústrias, né, que tiveram perda de produtividade, como, por exemplo, housing aqui, que é a habitação nesse caso, né? Mas outras áreas da construção civil também tiveram perda de produtividade. Então, a gente quer mostrar com essa figura o seguinte, que a nossa grande contribuição com a manufatura em larga escala aqui é a redução de custos dos produtos ao longo dos anos. É essa tendência que a gente vê no longo prazo no Brasil. E aqui a gente vai falar um pouquinho dos números da Tecverde. Então, são 14 anos de história, né? A gente já tem a capacidade de produção diária de 1.500 metros quadrados de painel, 12 estados e 8.000 unidades produzidas. Então, uma história bastante bacana aí já. Então, o que a gente olha os grandes números nossos de produtividade? Então, a gente hoje tem uma capacidade em um turno, né, que a nossa fábrica está rodando hoje em um turno, de 120 unidades, né, com 57 pessoas. Então, essa capacidade extrapolada para 3 turnos vai chegar numa capacidade de mais ou menos 4.200 unidades por ano, né, quando a gente fala de uma casinha referência de 42 metros quadrados, né. Então, isso vai variar muito dependendo da tipologia. E, em relação à montagem, a gente monta 4 casas dessa por dia, né, com 15 pessoas no canteiro. E aí a gente vai ver depois alguns vídeos sobre isso também. Então, aqui a gente tem alguns dos nossos clientes, são os principais incorporadores, né, e parceiros aí que a gente vem trabalhando. Então, grandes empresas, como também Votorantim e construtoras também. Então, aqui são algumas das obras. O Parkside, né, é uma das obras que a gente fez lá em Florianópolis. Essa que está na foto aqui. Aqui a gente tem obras residenciais, né, então são algumas obras em vários estados. A gente tem obras de casas, prédios, né, e aqui é um pouquinho para vocês entenderem como é que é uma obra de prédio. Então, essa obra foi feita em Guaíra, no estado do Paraná. Em 6 dias, a gente monta um edifício de 4 pavimentos. Hoje a tecnologia está homologada até 5 pavimentos.
Então a gente vê aqui, a cada 10 minutos a gente montando um painel. Então os painéis já vêm todos, mesmo os painéis de laje, por exemplo, já vêm com elétrica, com hidráulica. As paredes já vêm também todas prontas para o acabamento. E é um processo que é bastante eficiente e rápido. O telhado a gente faz ele no chão, isso é o telhado, né, como eu falei, ainda nesse vídeo era, né, com as telhas, a gente já está fazendo em São Sebastião, era sem as telhas, né, a gente está içando já com o telhado pronto. E aí a gente vai para a fase de acabamento, onde a gente termina os acabamentos finais, faz o contrapiso. E no final, que é muito importante a gente mencionar aqui, a gente tem no final um produto que é igual a um sistema convencional para o cliente final. Então, quem entra dentro de um prédio, ou de um hospital, ou de uma sala de aula, não vai sentir nenhuma diferença de uso. Então, vai usar da mesma forma, né? Então, um apartamento que vai poder pendurar coisa pesada na parede, vai poder lavar, vai poder fazer tudo que se faz num apartamento convencional, com algumas vantagens, né? A gente tem vantagens de desempenho térmico, desempenho acústico, então isso é muito bacana. Aqui a gente tem o empreendimento nosso, que é o Pinhais Park, aqui na região metropolitana de Curitiba. É um empreendimento que ele tem alguns resultados muito interessantes, né? Primeiro, porque ele é um empreendimento que é o único empreendimento com selo Green Building, condomínio prata do Minha Casa Minha Vida até hoje. Então, até hoje, nenhum outro foi certificado, né, com o selo Green Building. Então, isso é muito bacana, várias estratégias foram adotadas aqui. E um outro marco importante é que ele também foi vendido 100% na planta, sem apartamento modelo, nada. E aí vale realmente uma reflexão sobre... o pessoal sempre fala, por que essa tecnologia não cresceu mais no Brasil até hoje? E a gente sempre escuta de todo mundo, né, dizendo assim, não cresceu por causa da barreira cultural. E não é essa a verdade, né? Essa tecnologia não cresceu mais no Brasil até hoje, não foi pela barreira cultural. Em relação à barreira cultural, o cliente ele quer um prédio ou uma casa que ele possa usar, que seja no lugar que ele sonhou, do jeito que ele imagina. Ele não está preocupado com o que tem dentro da parede. Se tem madeira, se tem aço. Então, essa experiência que a gente percebeu, e lá no início da Tec Verde a gente tentava vender muito a tecnologia, né? Então a gente mostrava o painel aberto para o cliente, tem a madeira, tem essa camada, tem a membrana hidrófuga, né? Quando a gente falava membrana hidrófuga, até enchia o peito para falar assim, um nome complicado, ninguém entendia, né? Membrana hidrófuga, que envelopa o apartamento inteiro, que o prédio inteiro protege de umidade e tal. E aquilo, o cliente falava, eu não saí de casa para comprar essa tal membrana hidrófuga aqui. Né? Então, assim, todo mundo queria comprar uma casa, um prédio, ou, por exemplo, igual a gente está fazendo salas de aula para o governo. Todo mundo quer uma sala de aula para ir lá estudar, usar e tal. Então, essa questão de barreira cultural está muito mais na cabeça do engenheiro, do construtor, do pessoal mais técnico que acha que essa barreira existe. A gente tem dados hoje concretos, a gente tem uma linha de negócio que chama Tech Home, que a gente atende o cliente final diretamente, e a gente coleta dados, e hoje o índice de rejeição ele é abaixo de 2%. Menos de 2% das pessoas que falam, não, eu não vou comprar porque é de madeira. Então isso é muito interessante, porque a barreira cultural realmente ela não existe, ela não é uma barreira para o crescimento dessa tecnologia. Existem várias outras barreiras para o crescimento dessa tecnologia, né, que são barreiras tributárias, barreiras da própria cadeia de fornecimento, de ganho de escala. Então, existem várias outras barreiras que não a barreira cultural. Isso é muito importante a gente mencionar. A gente tem até um case interessante, talvez tenha algumas fotos dele aqui, que é do Residencial Macaúba. Residencial Macaúba, a MRV, né, nos desafiou e falou assim, olha, o que vocês acham de a gente fazer o seguinte, vamos pegar lá no Macaúba e a gente divide o empreendimento entre 3 tecnologias. Parede de concreto moldada em bloco e wood frame. Mas a gente vai vender todo mundo junto. E aí vamos ver se tem mesmo resistência ou não, vamos ver se vende igual ou não. A gente ficou meio, puta, né? Será e tal, mas a gente topou o desafio.
E a gente fez. E o resultado foi sensacional. Vende igual. Ah, mas pô, vende mais porque é wood frame? Não, não vende mais porque é wood frame, ou porque é parede de concreto, ou porque é bloco. O cliente não é um drive de venda, definitivamente não é um drive de venda. Então esse case ele provou, né, com um empreendimento que tinha essas 3 tecnologias vendendo igual, que não existe diferença na curva de vendas. Esse empreendimento aqui de Pinhais também aconteceu uma coisa muito parecida, talvez não tão emblemática quanto o da MRV, mas a mesma construtora tinha outros 2 empreendimentos de prédios no sistema convencional, vendendo junto com o nosso, né? E também a gente monitorava a curva de vendas e era igual, né? Isso aconteceu em vários casos. A gente tem outros prédios aqui, né? A gente já fez em torno de 2.500 unidades de prédios, né? E aí o restante foram casas, sobrados, né? Aqui são alguns dos prédios, casas também de alto padrão. A Tech Verde começou com casas de alto padrão. A gente queria criar essa referência também positiva no mercado de que uma casa de alto padrão, essa tecnologia pode ser usada para qualquer padrão, né? Se a gente tinha uma preocupação, e que eu acho que é bem válida, se a gente entrasse com a tecnologia e falasse, não, essa tecnologia é para casa de interesse social. Então, assim, passa a impressão de que, pô, mas espera aí, é uma tecnologia que não é robusta, ou a casa não vai ficar bonita, ou não vai ter durabilidade. E não, então a gente fez várias casas, né, de alto padrão no início da nossa história. E essas casas deixaram uma marca muito positiva no sentido de dizer que a mesma parede que é usada para uma casa do Alphaville é a parede que a gente usa para uma casa do programa, né, habitacional de interesse social, lá para uma família que tem renda de um salário ou às vezes nem tem renda. Então é muito importante porque é a mesma tecnologia. O que muda, obviamente, são os padrões de acabamento. Então, isso é bem bacana. A gente fez várias casas de alto padrão. E essa aqui é uma das nossas casas, né, do Tech Home. Então, a gente vende para o cliente final, em loteamentos. E hospital, né? Então, a gente teve um desafio muito bacana. Durante a pandemia, né, a gente estava no auge ali da pandemia, todo mundo trancado em casa, a fábrica parada. O município de Araucária baixou lá um decreto de que ninguém podia trabalhar, então a nossa fábrica estava proibida de fazer qualquer coisa. E aí a gente foi procurado pela Brasil ao Cubo e falou, cara, a gente tem um desafio aqui, mas a gente não dá conta de fazer sozinho, vocês querem fazer junto? A gente falou, pô, vamos embora, vamos fazer. E o desafio era entregar um prédio, um hospital, em 35 dias, e não é um hospital de campanha, é um hospital definitivo, em 35 dias a partir da assinatura do contrato. Esse foi o desafio que a gente assumiu junto com a Brasil ao Cubo. E foi um desafio que até a própria Brasil ao Cubo falou, conversei esses dias com o Ricardo, falou, cara, foi a obra mais rápida que a gente já fez, até hoje. E realmente eu acho que foi uma das obras mais rápidas, com certeza, na história do Brasil, de construção. Acho que agora São Sebastião está quebrando alguns recordes, mas os hospitais foram muito rápidos. E aí a gente começou o trabalho todo online, então, com 2 empresas que nunca tinham trabalhado junto, 2 times de engenharia que nunca se conheciam, e foi muito engraçado, porque foi tudo online, a gente trabalhou em turnos, então tinha um cara que projetava a elétrica dos prédios até 7 horas da noite, entrava outro, passava para ele o que ele fez até ali, daí o outro entrava às 7 e ia até de madrugada. Era muito, foi assim, né? O Pedro, cadê o Pedro? O Pedro liderou esse time, foi um desafio enorme. O Felipe, que está aqui na frente, liderou toda a operação. Foi uma operação muito complexa, porque a gente teve que juntar 2 tecnologias também. Não foi só juntar 2 times de engenharia que não se conheciam, 2 tecnologias, que a Brasil ao Cubo usava chassi metálico, a gente trabalhava com painel e madeira, e a gente juntou essas 2 tecnologias, a gente montou uma operação de montagem e de produção de módulos que não existia,
Ah, a Tec Verde tinha uma fábrica de módulos? Não, a gente não tinha uma fábrica de módulos. A gente tinha uma fábrica de painel. Né? Então, a gente, por sorte, tinha um barracão. Sorte, né? Nunca é sorte, as coisas nunca são à toa, né? Mas a gente tinha um barracão do lado que não estava ocupado, e a gente estava preparando ele para fazer um aumento de capacidade da nossa fábrica. E ele estava prontinho, mas estava vazio. A gente falou, cara, vamos montar uma fábrica de módulos lá. Então, assim, em 7 dias, a gente conseguiu fazer os projetos, montar toda a operação, contratar as pessoas, porque a gente tinha pessoas lá que, assim, além da gente produzir, a gente tinha que fazer todo o resto, que eu vou mostrar aqui no vídeo daqui a pouco. Então, nesses 7 dias, a gente fez os projetos, trouxe as pessoas, trouxe os empreiteiros parceiros, montou a operação e começou a produzir em 7 dias. Então, esse vídeo aqui mostra um pouquinho disso daqui. Esse é o barracão do lado da nossa fábrica. Então, a gente montou uma linha de produção de módulos, a gente montava os painéis de parede, fazia toda a finalização da elétrica hidráulica, porque ela já vinha no painel. Painéis bastante complexos, não só com elétrica hidráulica, né, com gases medicinais, com ar-condicionado. E aí a gente foi montando esses módulos, e esses módulos foram se movimentando etapa por etapa, e saíram módulos prontos da fábrica já com todos os acabamentos. Então, louças, metais, pintura. E aí a Brasil ao Cubo montou esses módulos e fez o primeiro hospital, que foi o Emboimirim. E depois desse hospital a gente fez mais outros 5 hospitais, né? E agora a gente fez recentemente, está entregando agora um hospital lá em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, contratado pela Suzano, né, com uma estratégia parecida com essa, modular também, que então a gente já entregou no total 7 hospitais aí na história da Tec Verde. E foi uma experiência muito bacana, não só do ponto de vista de engenharia, mas do ponto de vista de trabalho em time, de colaboração. Foi sensacional aí. E aí o Felipe vai falar hoje para vocês à tarde sobre as salas de aula, né? Então não vou entrar aqui em detalhes, não vou dar spoiler aqui da apresentação dele. E aí eu vou falar um pouco mais de tecnologia, que acho que é muito a minha praia aqui. Falar um pouquinho hoje como é que a gente transforma, né, um produto que é construído num sistema convencional num produto industrializado, né? Então, nós vamos falar de um case, para trazer isso como exemplo, que é o case da casa térrea nossa, que a gente chama carinhosamente aí de casa 1.0. Né? Então, a gente começou com todo um fluxo de desenvolvimento, que passou desde a concepção do produto, ideação, uma modelagem inicial, uma técnica que chama de FMA, detalhamento, prototipagem. Então, o que é importante? Não precisa entender do detalhe disso, mas o que é importante? Para qual empreendimento que a gente fez essa casa? Porque normalmente na construção você vai fazer alguma coisa, tem que ter um terreno, né? Tem um empreendimento lá. Para nenhum empreendimento. A gente não fez para nenhum empreendimento. Da mesma forma que se você perguntar para a Fiat, lá, para a Renault, para a Toyota, para quem que você vai fazer esse carro aqui? É para o Zezinho ali ou para o Luizinho? É para o mercado, entendeu? E a construção civil faz produtos para um empreendimento, para um caso. É sempre pontual, né? E aqui a gente mudou essa lógica pela primeira vez, talvez na história da construção civil brasileira. Que é o quê? Eu estou fazendo um produto, mas eu não sei onde ele vai ainda. Eu estou concebendo um produto baseado, né, numa necessidade de mercado identificada. O mercado precisa de casas, o mercado precisa de casas para esse tipo de renda, precisa de produtos que vão chegar nesse custo para poder a pessoa poder financiar. Então, a gente levantou muitos dados, a gente coletou muita informação, estudou a legislação, estudou os requisitos para conceber, né, esse produto. Então,
foi esse o grande trabalho que a gente fez na Casa 1.0, que é conceber um produto antes mesmo de ter um empreendimento. E inverter esse ciclo é muito importante, porque o que a construção civil faz, e que, como o sistema convencional de construção é um sistema muito conhecido, né? Então, assim, não, lá na obra a gente resolve. Tanto é que tem tal do as-build, né? Que é um negócio assim, imagine você comprar um carro e alguém te entregar o manual e falar assim, ó, seguinte, esse carro aqui tem um as-build aqui dele, cara. Você ia comprar um Volvo, mas na verdade não deu para fazer um Volvo, a gente fez um Toyota aqui, saiu mais parecido com... Está aqui o as-build, daí você se vira lá, porque saiu desse jeito. Não era bem do jeito que a gente projetou, mas tem um as-build. Já imaginou isso? Então, assim, a construção civil hoje é assim, você vende um produto, depois você vai ver como é que você faz. Então, daí você faz os projetos detalhados, porque assim... E aqui a gente inverteu esse ciclo. A gente falou, não, nós vamos fazer toda a engenharia de um produto, nós vamos projetar cada parafusinho, nós vamos prototipar, testar, ver se o mercado aceita ele, levar a gente lá para ver a casa, ver como é que ela foi e tal. Daí depois nós vamos começar a vender. Então, pela primeira vez a gente inverteu esse ciclo, e isso foi um trabalho muito interessante. Demorou 1 ano e meio, mais ou menos. Então, assim, o desenvolvimento de um produto novo é um ciclo intenso e demorado, não é uma coisa simples. Aí você imagina, pô, fechei um contrato, tenho que fazer ele rapidamente, então vou fazer todos os projetos. Então, assim, e aí a gente inverteu esse ciclo no caso da 1.0, e a gente também teve muitos aprendizados aqui em relação à tecnologia. Então, aqui, mais algumas etapas, né, do desenvolvimento. Então, aí a gente fez os projetos, listas de materiais, análise dos dados. Aqui são algumas das imagens que a gente gerou naquela época da casa, algumas variações, né, e todos os projetos que foram englobados. A gente saiu, né, a gente largou com uma quantidade de, acho que umas 150 ideias, né, que foram se transformando em projetos e foram entrando nesse pipe nosso, né, de tecnologia, e foram sendo implementadas nessa casa. Aqui são algumas das ideias, né? Então, o primeiro protótipo, que a gente chamou a V1, a versão 1, né? A gente conseguiu atingir 60% de industrialização nessa casa. Isso significa que 60% da casa era feita com uma estratégia industrial, em fábrica e na montagem. Então, com várias tecnologias que a gente adotou. E aqui é um pouquinho da primeira, né? Então, a V1 ainda. Então, aqui a gente tem uma simulação dela, né? Então, o telhado a gente fazia aqui, ele no chão, fazia a casa aqui, içava o telhado, colocava o telhado lá. Então, essas são algumas fotos da primeira casa. Mas a gente não ficou satisfeito com o resultado. A gente ainda não conseguiu atingir o objetivo. A gente precisava de um produto melhor. E a gente foi para a V2, né? Isso tudo antes de lançar o produto, né? Então, a gente fez várias outras iniciativas, né, que foram incorporadas nesse projeto, e a gente conseguiu chegar em 85% de industrialização. E, além disso, uma redução de custo extremamente significativa. A gente implementou um banheiro modular, a gente implementou painéis para telhado, a elétrica hidráulica plug and play, né? Então, aqui foram algumas das ideias, aqui, protótipos que foram sendo feitos. E aí a gente chegou nesse conceito, né, que é o conceito daí da casa 1.0. Ela chama 1.0 numa analogia às versões, né, de veículo que sai 1.0, 2.0, que é justamente a forma como a gente concebeu. Então aqui mostra um pouquinho como é que é a simulação dessa casa. E depois a gente vai para o vídeo que mostra aqui o protótipo sendo feito. Então o banheiro veio prontinho já, modular. Então aí a gente tem as paredes que são montadas, né? Então você vê o reloginho correndo aqui do lado. No final de 2h30, mais ou menos, a gente já está com as paredes montadas. A gente vai daí para os 8 de telhado.
né? Painel de forro, já com a elétrica toda em cima, aqui os chicotes, já a elétrica das paredes também já está toda pronta, a gente só conecta, o beiral já está pronto, e aí a gente vai puxando aqui uns pontaletes para apoiar o telhado, e as telhas são telhas térmicas também, uma telha especial, não é uma telha simples, lá a famosa telha de Eternit, não é. Então, com 6 pessoas, no final de 7 horas, a gente tem uma casa funcionando, pronta para tirar o CVCO, ou a BITS, né? Funcional. Então, a pessoa pode entrar, tomar banho, usar o banheiro, usar a cozinha, já está com as portas. Então, esse desafio foi um desafio muito importante que a gente lançou, né? Para conseguir chegar num produto. Então, foi um desenvolvimento bastante grande, né? Bom, o que a gente tem mais em termos de resultados? A gente também chegou numa casa que a gente colocou um desafio para a gente, que era assim, precisa, além de ser uma casa com alta tecnologia, feita em um dia, e o motivo de fazer ela em um dia, não é porque a gente queria fazer um marketing disso, ou porque a gente achava bonito, é porque a gente queria ter um produto que ele pudesse ter um conceito do sistema Toyota de produção que chama One Piece Flow. O que é One Piece Flow? Eu faço uma peça de cada vez, né? O fluxo de uma peça. Não fazer por batelada, por lote. E a construção civil hoje trabalha por batelada. O que é batelada? Eu pego lá, falo, vamos fazer qual etapa agora? Vamos fazer cerâmica. Então põe um monte de ceramista lá, faz em um monte de apartamento, um monte de casa, faz cerâmica. Depois vai para a etapa de pintura, pinta tudo em um monte de batelada. Esse conceito gera muitos desperdícios, né? Eu poderia ficar horas falando sobre isso aqui. De estoque, de excesso de material, de fazer as coisas no tempo errado. E a gente adotou o conceito que é o One Piece Flow. O que é o One Piece Flow? Eu pego essa casa e eu faço ela do começo ao fim, até terminar. Então precisava ser muito rápido. Por quê? Porque se virar o dia, eu preciso ver onde é que eu vou guardar os materiais, eu preciso botar um segurança lá para cuidar dessa casa, eu preciso ter um almoxerifado na obra daí para guardar o material, eu preciso pensar onde é que a minha equipe vai dormir, porque daí eles têm que voltar no outro dia. Então, a gente falou, não, nós queremos acabar ela em 7 horas e ir embora. Mas pô, não faz uma diferença grande num empreendimento em larga escala, que você tem 200 casas para fazer? Faz também. Porque aí você consegue fazer esse fluxo, né, de uma casa de cada vez. E aí, ao invés de você estar administrando uma obra que tem 300 casas, imagine lá, eu sou inspetor da qualidade, eu vou lá auditar o trabalho de cerâmica. Puta, eu tenho 300 casas que os caras estão fazendo cerâmica. Puta, caramba, vou olhar uma, vou olhar. Então, isso gera, imagina o volume de trabalho que isso gera. Não, é uma obra diferente. Eu faço 2 equipes dessa daqui, 2 casas por dia, 300 casas, 150 dias, bem rápido, mas com um conceito de One Piece Flow. Quantas casas eu tenho para o meu inspetor lá auditar? 2. Todo dia eu estou fazendo 2. Então eu estou administrando uma obra de 2 casas, não uma obra de 300 casas. Então isso dá uma diferença absurda, gente, absurda. E essa é a estratégia que a gente está fazendo também nas salas de aula, o Felipe vai mostrar para vocês, que é esse conceito de fazer muito rápido para garantir que eu estou fazendo uma entrego, e isso nos permite também fazer uma sala de aula numa cidade, outra na outra. Estamos fazendo sala de aula no estado do Paraná inteiro. E o outro conceito é que tinha que ser bonita também essa casa. Ainda há controvérsias, ela pode ficar mais bonita, né? Mas a gente queria um design moderno, uma coisa que não fosse aquele telhadinho, 2 águas e tal, né? A gente também trabalhou nisso. Então esse foi um trabalho bastante importante, porque a gente também quer que as construções nossas tenham um design moderno e bacana. E aí, finalmente, né, estou terminando aqui. Quanto tempo eu tenho ainda? Tem bastante? Então tá. Eu vou falar um pouquinho do case de São Sebastião. Eu posso falar 1 hora do case ou eu posso falar 10 minutos. Vamos lá. O case de São Sebastião, a gente foi procurado, né, pelo governo de São Paulo e foi muito interessante, né, porque antes deles procurarem a gente, eles falaram, pô, quem que é essa tal de Tec Verde, né?
Eles conversaram com a USP, conversaram com o IPT, Instituto Falcon Bauer, mais com a Prefeitura de São José, que a gente tinha feito lá um hospital, São José dos Campos, né? E aí todo mundo falou muito bem da Tec Verde e por isso eles decidiram nos procurar. E eles foram muito rápidos, né? Como o Ronaldo colocou, eles foram bastante ágeis. Então, a gente, na quinta-feira, recebeu o primeiro contato, sexta-feira já teve umas 2, 3 reuniões. Como é que não é? Pode ser, tal. No domingo, a gente já recebeu a visita aqui do vice-governador, do secretário de Habitação, presidente da CDHU, mais um diretor da CDHU. No domingo, visitaram a nossa fábrica, visitaram um apartamento habitado lá, uma moradora abriu as portas do apartamento dela para nós no domingo. Foram lá ver, queriam conversar com ela, como é que era morar nesse prédio. E era um prédio muito parecido, ou praticamente igual ao que a gente está fazendo lá em São Sebastião, então foi bacana também isso. E uma coisa que foi interessante também com a CDHU é que eles entenderam um pouco da essência da construção industrializada. Talvez pela pressão de prazo, mas eu acho que no final eles acabaram entendendo que é o quê? Eles chegaram para nós e falaram, não, é o seguinte, vocês vão ter que produzir aqui a maior quantidade de prédios possível, né, nesse prazo de 6 meses, e tem que ser esse projeto arquitetônico aqui que a gente tem aqui, da CDHU e tal. A gente falou, não dá. Tem que ser o nosso projeto. Aí a gente começou a primeira discussão. O projeto de vocês... Daí a gente falou, não, a gente só consegue fazer nesse prazo que vocês querem, a quantidade que vocês precisam, se for um projeto padrão nosso. Por quê? Porque é um projeto que a gente já produziu mais de 1000 unidades. A gente repetiu ele mais de 1000 vezes. E a gente não vai ter tempo hábil de desenvolver um projeto novo e vai ficar mais complexo, mais caro, mais difícil, mais desafiador adaptar um projeto da CDHU para a tecnologia wood-frame. Não significa que a tecnologia não faz qualquer coisa. A gente já fez até parede em curva, né, Pedro? Deu, Pedro. Então, foi pegar café. Então, assim, dá para fazer qualquer coisa com a tecnologia wood-frame. Mas dá para ser eficiente fazendo qualquer coisa? Não. Então, quando a gente senta para discutir um projeto, e a CDHU entendeu isso, a gente falou, peraí, o que vocês querem? A gente quer um apartamento. Quantos quartos? 2 quartos. Quantos banheiros? 1 banheiro. Qual o tamanho da família? Assim, tal. Assim. Pô, tá aqui, ó. O nosso aqui atende. Tudo que vocês pediram. É verdade. Então, o que precisa entender assim que não pode ter um apego necessariamente com o projeto arquitetônico. E a gente vê muito isso, né, nos órgãos públicos, que é ter um apego gigante assim, com o projeto arquitetônico. Essa paredinha tinha que ser um pouquinho mais para lá. Todo mundo adora desenhar projeto arquitetônico. Assim. A gente vê assim nas construtoras, nas incorporadoras, às vezes o dono da incorporadora é ele que desenha como é que tem que ser o prédio, sabe, o apartamento. E isso não traz eficiência necessariamente, né? Porque quando a gente vai projetar um produto, a gente não pensa só no layout arquitetônico. São várias disciplinas. Então, assim, tem o arquiteto, tem o engenheiro de processo, tem o engenheiro de produto, tem o engenheiro logístico, tem todos os aspectos de como que a gente vai fazer a dinâmica desse produto na obra, na fábrica, a sequência de montagem, tudo precisa conversar. E as coisas não acontecem em sequência também. Aquele desenvolvimento de produto que eu mostrei para vocês não acontece numa sequência. Então, às vezes, o arquiteto fala, eu queria puxar essa parede um pouco para cá. Aí o cara engenheiro da logística fala, cara, se puxar para cá, essa outra aqui vai ficar muito grande e não cabe no caminhão. Putz, é verdade, não cabe no caminhão. Ou às vezes não é que não cabe. Dá para fazer tudo. Mas assim, não vai ficar tão eficiente. Vou perder eficiência aqui. Então a gente tem que fazer um balanço da melhor solução, olhando todas as disciplinas. Às vezes a gente perde num lugar, ganha no outro. Então esse balanço foi feito junto com a CDHU, mas
eles entenderam, né, que o nosso projeto era extremamente eficiente. E eles toparam, falaram, não, vamos fazer com o projeto de vocês. Já, por exemplo, a gente não tinha uma casa PCD. E aí foi legal, porque a gente desenvolveu em conjunto uma casa PCD. Lógico que eles chegaram e falaram, não, a nossa casa PCD está aqui, ó, essa aqui, entregaram para nós o projeto. Daí a gente falou, não, a gente tem uma nossa aqui. A gente fez, né? Aí no fim, o que a gente fez? A gente pegou a casa deles e adaptou para ter a mesma eficiência que a gente esperava na nossa e colocamos dentro da plataforma de produto 1.0. E aí deu certo. Então, assim, muito mais importante do que o layout final do produto é o que a gente chama de caderno conceito. Assim, qual que é o conceito desse produto? Quando a gente entende o conceito e a essência do produto, a gente consegue trazer a melhor eficiência para o sistema como um todo. Isso aconteceu no caso de São Sebastião. Então, são 480 apartamentos, 30 prédios, né? São 16 apartamentos por torre e 38 casas, né? Tudo isso para ser feito em 6 meses. Então, é um desafio enorme, né? A gente está hoje na obra com 2 equipes de montagem e a cada semana a gente está entregando 2 prédios, né, por semana. Esse é o ritmo que a gente está. Então, toda semana a gente monta 2 prédios e toda semana a gente entrega 2 prédios. Todas as atividades do canteiro, elas foram planejadas de uma forma muito peculiar. A gente tem um método que é chamado Less Planner, né, que é um método que é baseado nos conceitos também da produção enxuta, do Lean Manufacturing. E aí a gente dividiu as atividades todas do canteiro em pacotes. Cada um desses pacotes foi planejado para que a gente pudesse ter também o conceito do tal do One Piece Flow lá, mas a gente não conseguiu fazer um apartamento por vez. A dinâmica do canteiro não permitia isso. Mas a gente conseguiu fazer um pavimento por vez. Então a gente vai fazendo um pavimento e entregando, um pavimento e entregando, um pavimento e entregando. E a gente conseguiu reequilibrar todas as atividades para que sempre um pavimento, aquele pacote de atividade seja entregue em um dia. Então é uma obra que tem um acompanhamento diário. Sempre no final do dia a gente tem uma reunião com os líderes, vê o avanço e vai ajustando o que precisa ser feito para seguir o plano. E não tem uma coisa interessante que na construção civil normalmente o pessoal fala, não, eu fiz um cronograma, comecei a obra, replanejei. Na obra de São Sebastião não existe replanejamento. Isso é uma coisa que é muito importante, assim, não existe um plano B. E aí eu tenho um exemplo muito interessante que é assim, quando você tem uma sincronia absoluta das atividades, você tem todo mundo no mesmo ritmo, entregando um pavimento por dia. O cara que faz chapamento de gesso, ele chapeia um pavimento por dia. O cara que faz a hidráulica, todo mundo está nesse mesmo ritmo e sem folga. Então, o cara do gesso saiu, ou o cara da hidráulica saiu, já entra o cara do gesso. Não tem aquela coisa de, não, dá uma folga aqui. Para isso acontecer, tem que ter tudo funcionando bem, não só o canteiro funcionando bem. A empresa inteira tem que funcionar bem. Se deu alguma coisa errada e ficou com uma dúvida, essa dúvida tem que ser sanada naquele mesmo dia ou naquela mesma hora. Então, a equipe de engenharia precisa estar no canteiro, a equipe de qualidade precisa estar no canteiro, todo mundo reagindo muito rápido. Tudo tem que funcionar numa sincronia perfeita. É como você pegar uma orquestra, né? Tem lá todo mundo, todos os instrumentos, cada um, né, com o seu desafio individual, mas um desafio coletivo de tocar uma música. E aí o maestro vai lá e fala, pessoal, vamos tocar aqui a, sei lá, 9ª Sinfonia. E aí começa a tocar, né? Começou a tocar, tá bacana, tal. Mas daí daqui a pouco o cara lá do violino, ele tá num ritmo meio diferente, daí o maestro fala, cara, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de música. Vamos tocar outra música agora? Vai funcionar, né? Então, por isso que nesse sistema, quando ele tem uma sincronia que precisa ser perfeita, a música que a gente tem que tocar é aquela lá. Então, o plano da obra é aquele plano. Não existe outro plano. Não existe outro cronograma. O que a gente tem que fazer é voltar para ele. Se alguém não está tocando o ritmo,
vamos fazer ele voltar para o plano. Então, a gente não tem, na obra de São Sebastião, um replanejamento da obra. Então, a gente vai atender o que está previsto no plano original. Então, para isso acontecer, todo mundo precisa pensar diferente. Né? É mais estressante fazer uma obra assim? Talvez a primeira, talvez a segunda, depois todo mundo acostuma. E esse vira um novo padrão. E é assim que funciona na indústria, quando você implementa um sistema de produção enxuta. É assim que funciona e as experiências que a gente tem. Então, é isso que a gente está fazendo em São Sebastião. A gente tem a casa térrea, a gente tem os prédios, né? E aqui a gente vai ver um videozinho de como é que funciona essa montagem lá em São Sebastião. Então, isso aqui são os dias de obra, né? Então, a gente já, no 6º dia, já está com praticamente 2 prédios levantados ali, montados. Né? Aqui, 12 dias, um quarto pavimento. 14 dias, o telhado está ali do lado, vai içar bem rapidinho. Já içou. Né? O telhado também, com telha, com tudo. Então, aqui já tem 2 torres lá atrás. Então, você veja, no final de 20 dias, isso a gente estava com uma equipe ainda só lá. A gente já estava com 4 torres já montadas. Aí a gente entrou com a segunda equipe, duplicou essa velocidade. Né? Então agora a gente está terminando 8 torres, já está indo para 10 agora. Então realmente é uma obra muito dinâmica. E o mais importante é assim, a gente não vai ficar administrando 30 prédios lá. Então a gente já entregou 4. Então assim, eu estou com 8, agora indo para 10 torres montadas, mas eu já entreguei 4. Isso é o mais importante. Aquilo que eu falei para você, a gente não administra. Né? Então, assim, se eu for fazer sala de aula no estado inteiro do Paraná, não vou ficar um ano fazendo 200 salas de aula em 20 cidades diferentes, mais até, né? 30, sei lá. E todas elas, cada uma, como é que estão as suas obras? Não, minhas obras estão agora na fase tal, todas elas. Não, nossa estratégia, cara, vou fazer uma entrega, vou fazer uma entrega, vou fazer uma entrega, vou fazer uma entrega. Então, essa é a estratégia também de São Sebastião. Para ser possível atingir esses resultados, a gente entende que só tem esse jeito de fazer. Né? E é assim que a gente consegue transformar uma construção convencional numa construção que é uma linha de fabricação que ela não termina na nossa fábrica. A linha de fabricação nossa termina lá no canteiro. E lá no canteiro, ao invés do painel passar pela fábrica, a fábrica vai passando pelo prédio. E é realmente uma fábrica que está passando pelo prédio. Sempre com o mesmo ritmo, fazendo sempre a mesma coisa, de forma cadenciada. Então isso traz uma eficiência absurda. Né, para a gente conseguir, era o único jeito de conseguir chegar nesse resultado. E lá em São Sebastião tem um desafio muito interessante que assim, o governo do estado falou, olha, para atingir esse prazo aqui, a gente precisa do máximo de unidades nesse prazo. A gente conseguiu fazer 518 no prazo que eles nos colocaram, que já é um enorme desafio, né? Só que a infraestrutura atrasou. Aí a gente falou, caramba, atrasou, né? Atrasou mais de um mês em relação ao plano original, 1 mês e meio. E a gente falou, pô, o que a gente faz? Vamos produzir outra coisa na nossa fábrica. Se a gente colocasse outra coisa para produzir na nossa fábrica, não ia dar tempo de atender os prazos que eles precisavam. Então a gente tomou a seguinte decisão, a gente falou, não, nós vamos produzir e vamos estocar. Então a gente tem hoje já uns 17, 18 prédios estocados. Né? Agora, na verdade, desculpa, estão já montados, né, 10, então a gente tem estocado agora 7. Né? Isso, 8, é que passou. Não, é que desde a tua palestra até agora já montamos mais 2. Eu falei de 8 a 10 é porque a gente está começando a montar mais 2 agora. A equipe está trabalhando nos outros 2 agora. Mas pior que é verdade. E aí a gente se viu com esse desafio, né? Pô, como é que nós vamos produzir sem ter um feedback também do canteiro? Está dando certo, não está? E a gente sempre faz protótipo de tudo. A
A gente já tinha decidido prototipar esse prédio para ver se as coisas iam dar certo, só que a gente ia fazer um pavimento só. Aí, depois que a gente viu que ia ter que estocar mais, a gente decidiu fazer um protótipo do prédio inteiro, até 2 pavimentos. Então, se vocês olharem lá na nossa fábrica, para quem for lá visitar, tem lá um protótipo do prédio São Sebastião, exatamente o prédio que a gente vai fazer em São Sebastião, de 2 pavimentos, não de 4, porque não precisava ser 4, para repetir, né? E esse protótipo nos possibilitou ter certeza de que a gente estava fazendo a coisa certa, ter uma retroalimentação do sistema para poder produzir, né, todos os prédios lá e estocar antes de ter o feedback da obra. Então é isso, pessoal, o case de São Sebastião. Agradeço a todos aí, não sei se tem perguntas ou não, mas muito obrigado aí, pessoal. Valeu.